Olá, boa noite, seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso novo curso, o Apocalipse de Jesus. Esse texto é maravilhoso, ele está em Marcos, também em Mateus e Lucas, e é quando Jesus, do próprio lábio dele, anuncia a evolução humana, o ocaso da humanidade e abre as portas para a transcendência, que é chamada de salvação, a transcendência que ele mesmo realizou e que ele também propõe a toda a humanidade. É um texto vibrante, interessante, e nesse tempo de coronavírus, toda essa pandemia, muita insegurança gerada por tudo que está acontecendo, é um texto ideal para reflexão. Nós vamos coalhar esse estudo com textos de outros profetas que também falaram na mesma dimensão e vai ser uma viagem muito interessante. Seja bem-vindo a esse primeiro episódio. No nosso canal do YouTube Consciência Hebraica, você pode também nos acompanhar no Facebook, Instagram e entre no grupo do Telegram, que a gente está passando material por lá, comunicando vídeos, enfim, tem um canal que pode ser aberto chat para a gente conversar, é muito interessante. A inscrição está aqui na descrição, no próprio vídeo do YouTube. Nós vamos então iniciar o nosso trabalho meditando um pouquinho sobre o nosso nome, né? Por que consciência hebraica? Acho que é interessante você compreender isso. A consciência é o maior produto do universo. Ou seja, se nós formos pensar em 15 bilhões de anos-luz, excetuando-se essa visão de que pode haver vida em outros planetas mais evoluída, mas enfim, ficando no que a ciência tem hoje. No que a ciência tem hoje, eles estão revirando o universo para achar uma bactéria. Então, assim, o que aconteceu no planeta Terra e a manifestação da consciência humana neste momento da história científica é o maior produto que já houve até agora. É o produto mais sofisticado que o universo produziu. Então, eu vou pedir licença aqui para colocar os meus óculos para enxergar as letras menores. A consciência é o maior produto do universo, né? O ser humano, que é o produtor dessa autoconsciência, isso não acontece no mineral, no vegetal, no animal, mas o hominal desenvolve a autoconsciência. E aí nós vemos essas quatro faculdades, né? O físico, o mental, emocional e essencial. Quatro potencialidades que o animal hominal tem aqui no planeta Terra. E cada faculdade tem uma função muito parecida com com as outras funções da natureza que nos antecede, o plano mineral, o plano vegetal e o plano animal. Mas a faculdade que eu quero destacar, a potencialidade humana que eu quero destacar é a potencialidade essencial, ou a faculdade espiritual. Ela tem quatro funções, pelo que nós já compreendemos, são quatro atributos maravilhosos que nos diferencia de toda a natureza. Esses atributos é a consciência, como um dos principais fatores. A consciência nos dá a possibilidade de arbítrio. O arbítrio é o poder de escolha, é você conseguir escolher entre as várias opções e alternativas da vida, da tua ecologia de vida. A vontade, que é bastante diferente do desejo, que está lá na faculdade emocional. Vontade é a unidade do nosso interior em harmonia com a realização do holos, do todo, do propósito máximo da vida. Isso nós chamamos vontade, diferente do desejo, ou até de um grupo de desejos que pode se tornar muito poderoso dentro de você, mas a vontade tem essa outra dimensão. E o amor, né? Não falamos daquele amor entre amigos ou entre um homem e uma mulher, nós falamos do amor máximo, o amor que é a sensação, a intuição, a ação de conexão que o homem tem com toda a natureza. O fato de sentir-se um com o todo da vida, com o mais profundo, infinito e eterno, isto é que verdadeiramente é compreendido como amor nos textos hebraicos, seja nos textos pré-messiânicos, messiânicos ou pós-messiânicos, a compreensão é essa. O amor
é a qualidade que nos faz realizar o propósito máximo da criação. É o amor que nos leva à nossa realização máxima. Então, esses 4 atributos são fantásticos e por que nós optamos em colocar o nome de consciência no nosso movimento. A cultura hebraica. É importante você saber por que consciência hebraica, por que o povo de Israel, por que o povo hebreu. E aqui nós não estamos propriamente nos relacionando ou ficando submissos ou ligados, né, à religião judaica. Nós não estamos tratando do judaísmo. Queria fazer essa distinção para você. Nós estamos falando sobre a qualidade crística que esse povo teve, a qualidade consciencial e a manifestação essencial, espiritual, que este povo viveu como um fenômeno praticamente único na história humana. Então, eu coloquei no texto o dom da espiritualidade. Por quê? Alguns fenômenos só acontecem em determinados momentos, em determinados grupos humanos. Por exemplo, a filosofia grega. Você pode dizer que é uma sabedoria hindu, uma sabedoria chinesa, uma sabedoria hebraica. Sabedoria, mas não filosofia. A filosofia foi um fenômeno único e exclusivo da cultura, da ecologia, do sistema, da vida grega. Assim como, por exemplo, a música clássica. Qual outro povo na Terra produziu música clássica? Não, ninguém produziu. Todos os povos, toda a espécie humana sempre produziu música. A música é um contexto de toda a manifestação humana no planeta Terra, mas música clássica foi um fenômeno produzido unicamente na Europa num determinado período cultural dela. Da mesma maneira, assim como povos têm características exclusivas, a espiritualidade no seu potencial máximo, o conjunto de profetas, o conjunto de livros, os escritos, a profundidade. E por último, né, como consequência disso tudo, o homem que foi Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, Jesus, não aconteceu em nenhum outro lugar e nem irá acontecer. Nós celebramos muitos líderes espirituais, profetas e homens em todos os povos. Buda, Siddhartha Gautama, Lao Tse, Confúcio, Thoth no Egito, Hermes, homens Zaratustra, Maomé, líderes, homens que buscaram a divindade, tiveram um relacionamento espiritual, mas o acúmulo genético de profetas, de escrita, e a harmonia, intuição e revelação que ocorreu no Oriente Médio a partir de Abraão e antes de Adão até, passando por Noé, indo para Abraão e de Abraão até o Cristo, isto é único na história humana. E é esta visão, é esta essência que nós buscamos em nosso trabalho. Por isso, consciência e por isso, hebraica. Jesus à grega. Você já deve ter ouvido falar em arroz à grega, né? Mas Jesus à grega é verdade. O que aconteceu? A igreja dos apóstolos teve um período de esplendor, depois os apóstolos foram morrendo, a presença do Espírito ainda era forte, mas com a conversão de Constantino, o imperador romano, e se tornando praticamente oficial em todo o Império Romano a religião cristã, e tendo o Império Romano como maior valor, e na antiguidade, em toda a Europa, por causa do Império Romano, tendo sido estabelecido a Grécia, a filosofia grega, como sendo o principal atributo da capacidade humana de pensar, de ver e de descrever a realidade, os doutores que surgiram a partir daí foram buscar na Grécia a base para poder interpretar os textos hebreus. Isto aconteceu de uma maneira a criar distorções na forma como a cristandade toda expressou Jesus e a Bíblia. Então, se nós pegarmos aqui os 3 principais doutores do cristianismo ocidental, nós temos Agostinho,
qual foi a base de Agostinho? Socrática. Aquino, qual foi a base de Agostinho? Aristotélica. E Lutero? Lutero foi uma pessoa que trouxe uma grande revolução, é verdade, e nos colocou na rota de encontro mais próximo com aquilo que os hebreus compreendiam da espiritualidade. Mas ele não conseguiu se livrar de toda a influência, ele sendo monge católico, que acabou acontecendo na teologia cristã. Então, qual que é o problema aí, né? Nós acabamos tendo um olhar grego para olhar Jesus, por isso falamos Jesus à grega, né? Então você vai ver aquelas imagens de um Jesus loiro, com olho azul, né? Toda aquela figura mais parecendo um deus grego do que propriamente uma figura do Oriente Médio amorenado, que deve ter sido a aparência de Jesus. Então toda essa influência nos fez ler um evangelho mais greco-romano e nosso trabalho vai nessa direção. A consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus, o olhar hebraico. Porque Jesus era o quê? Jesus era um hebreu. Né? E por isso que nós fazemos uma distinção entre a religião judaica, que também é uma religião com muito misticismo, envolta de muitos preconceitos, envolta com uma carga muito grande de superstição. Então, a religião judaica, ela acabou se misturando com a cultura dos povos todos ali que estavam ao redor de Israel. Então, nós preferimos o nome hebraico, preferimos o nome hebreu, para representar o olhar direto para os textos pré-messiânicos, messiânicos e pós-messiânicos de Jesus, a maior mente produzida no povo hebreu. Então, neste trabalho, qual é o olhar que nós vamos ver de Jesus? O olhar para o Apocalipse, que está em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Então, esses textos, Jesus vai dar uma descrição maravilhosa. Então, vamos para o nosso primeiro slide, e eu queria fazer uma reflexão com você importantíssima, que ela é uma chave para nós podermos abrir todos os textos das Escrituras, os textos da Bíblia, com um olhar hebraico, com o olhar dos olhos de Jesus. Esta chave, com certeza, Jesus usou para ler as Escrituras, teve a revelação dela para ler todos os textos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Preste atenção, que chave é essa? Tudo só pode ser compreendido a partir de Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é uma proposta semiótica, né? Imagem e semelhança nos dá bem a ideia de um símbolo, ou seja, de algo que chegue a simbolizar a própria divindade. Então vejam, isto está no começo, no primeiro livro, o livro Bereshit, o livro primeiro da Bíblia. E logo no primeiro capítulo, no verso 26 do primeiro capítulo, façamos um ser, façamos ele a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isto irá guiar desde o surgimento do próprio cosmos, a formação da luz, das trevas, do abismo, do céu, a formação do plano mineral, vegetal, animal, hominal, o surgimento do homem, do ser humano sobre a terra, o fato de Ave, Elohim, Adonai, se voltar a um povo através de Adão, o povo de Israel, e alinhar uma genética de uma forma maravilhosa, passando por todos os descendentes, ascendentes de Jesus, todos os ascendentes de Jesus, né? Todos que estavam antes de Jesus, todos os descendentes de Adão, todos que vieram após Adão, num cordão de ouro genético maravilhoso que culmina em Maria e José, e que através deles surge um filho do homem. Jesus se intitula como nos evangelhos? Ele se intitula como o filho do homem, ou seja, filho é produto. O que um filho, se você tem um filho, o que ele é seu? Ele é um produto teu, com teu marido, com teu esposo.
Jesus diz que é o Filho do homem, ou seja, o filho da natureza humana, que chega a filho de Deus, que se torna Deus, que se torna o primeiro ser que cumpre Gênesis 1:26, primeiro ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Mas vejam, essa chave ela é tão importante que ela também é chamada por vários outros nomes nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Quais outros nomes que representam a mesma coisa, este grande propósito que Deus está realizando, que a divindade está realizando, Yahvé Elohim Adonai, para cumpri-lo, realizando através de Israel e, evidentemente, trazendo para todas as nações, porque Cristo é um fenômeno para toda a humanidade e a qualidade do seu Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo de Jesus, o Espírito dele glorificado, é distribuído para a humanidade para formar nela um ser à imagem e semelhança de Deus. Quais outros elementos são usados? Por exemplo, a palavra vontade. A vontade é sempre relacionada nas Escrituras à realização do propósito da divindade. Lá em Mateus ele diz, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Gerar um ser à sua imagem e semelhança. O nome de Deus também é usado para dizer o que ele quer realizar. Lá, por exemplo, em várias passagens tem, eu faço isso por causa do meu nome. Qual é o nome de Deus? Yahvé Elohim Adonai. Mas qual foi a revelação mais profunda que Jesus deu do nome de Deus? Pai. Ou seja, Deus só se torna Pai se você se tornar filho. Quando ele diz santificado seja o meu nome, por causa do meu nome, é porque ele está fazendo tudo para que ele se torne teu, meu, nosso Pai. O propósito dele é ser Pai de toda a humanidade. A humanidade pode dizer sim ou pode dizer não. Outra fórmula usada para esse mesmo sentido, glória de Deus, o kavod, né? do grego doxa, ou seja, o kavod, essa palavra hebraica, que é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o homem gerado à imagem e semelhança de Deus, é Deus com os seus filhos. Uma outra palavra usada, Sião, Zion, Sião, a cadeia de montanhas de Sião são utilizadas como símbolo do eterno na sua realização máxima. Jerusalém também. Jerusalém é símbolo da cidade transcendente. É o símbolo de todos os discípulos de Jesus gerados fora do tempo e espaço, no eterno, a imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai, com o nosso irmão mais velho, primogênito e unigênito, primeiro gerado e único gerado da maneira que foi gerado, não haverá outro, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Sião, Nova Jerusalém, cidade, né? Também é chamado como realização máxima do propósito de Deus. Outro termo, templo da divindade. Esse termo templo está relacionado aqui ao propósito de Deus. Então, imagem e semelhança é templo de Deus. Por quê? Nós sabemos que Yahvé Elohim Adonai não tem um corpo. Qual que é o único ser em toda a criação de Deus que não tem corpo? O próprio Deus. Jesus é diferente de Deus, por isso que ele diz que não é igual ao Pai, que o Pai é maior do que ele. Jesus tem corporeidade, nós vamos ver Jesus, mas Yahvé Elohim Adonai é o eterno, é o ser infinito. O corpo dele são todas as coisas criadas, ele é imanente e também transcendente. Então, templo da divindade é o que nós seremos se realizarmos o propósito da divindade. Outra palavra, noiva, casamento. Então, a igreja, o conjunto, o coletivo dos discípulos de Jesus gerados à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai é chamada a noiva do Cordeiro. Jesus como noivo e nós na posição feminina receptiva. Por que feminina receptiva? Porque o Espírito Santo é injetado por ele no nosso ser, através da fé. Nós entramos em sintonia, ganhamos esta qualidade do Espírito, do Ruach Kadosh de Yeshua HaMashiach, que nos dá a qualidade para sermos gerados filhos de Deus. E também a palavra deuses, né? Elohim, é usada. Por exemplo, em Salmos, eu disse, vós sois deuses, vós sois Elohim.
evidentemente, filho de peixe, peixinho é. Então nós não seremos iguais a Deus, nem Jesus é igual a Deus, porque a maior máxima da consciência hebraica em todas as escrituras hebraicas, de Gênesis a Apocalipse, é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, ou seja, Yahvé Elohim Adonai, é o único Deus. É o único Deus. Jesus é gerado à imagem e semelhança de Deus. Jesus também é Deus, porque é filho de Deus. Jesus é o nosso mestre, Senhor, Salvador, ou seja, aquele que nos dá a capacidade de transcender. Ele é único. Nós jamais seremos iguais a Jesus, porque ele sempre é o Cordeiro máximo, realizador, primogênito e unigênito. Mas nós seremos a imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai, nesta qualidade também de realizarmos o propósito da divindade. Então vejam, esta é a grande chave para se compreender as escrituras de Gênesis a Apocalipse. Jesus vive por isso, dá a sua vida por isso e se realiza por isso, e o propósito da vida, o propósito da existência humana, o propósito da história humana, o propósito de toda a criação, desses 15 bilhões de anos-luz, é realizar um ser à imagem e semelhança de Deus. Você foi convidado a isso. Você foi trazido à existência. Quando aquele espermatozoide fecundou o óvulo, era para que você nascesse e alcançasse a maior glória, a maior realização que este universo tem para a vida autoconsciente, humana, com arbítrio, com escolha, com vontade, com consciência e em amor. É você se tornar a imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai como filho amado e querido, através de Yeshua HaMashiach, que é Mestre, Senhor, Salvador, Cristificador, aquele que nos dá a transcendência. Esta é a grande chave que nós vamos usar em todo o nosso trabalho, para todos os textos que vamos ler, para a compreensão de todos os profetas, de Gênesis a Apocalipse. Então, agora com esta chave em mãos, nós vamos passar para as reflexões iniciais, né? Então vamos fazer algumas reflexões básicas para o tema Apocalipse, para que nós possamos entender os pontos básicos, os pontos principais dessa mensagem. O verdadeiro fim, o verdadeiro preparo. Olha, muita gente está dizendo que o arrebatamento vai acontecer agora em maio e que já está tudo chegando ao fim, que o coronavírus, que tudo isso que está acontecendo financeiramente no mundo e que muitas coisas na Europa, inclusive o presidente francês, o Macron, a China, a Rússia, etc., vários elementos são apontados como próprios do fim e que é chegada a grande tribulação e etc. Bom, eu não vou garantir a você, de forma alguma, que agora, na Páscoa de abril de 2020, que vai se realizar em Israel, quando Israel completa 73 anos, 72 anos, enfim, que não haverá a vinda do Senhor Jesus, não haverá o arrebatamento. Não é isso. Mas quem viver verá, está muito próximo aí, e você vai ver ao decorrer desse estudo que nós temos muitos sinais que ainda estão ausentes. E de qualquer maneira, eu quero repartir algo com você. O importante, o principal não é quando Jesus virá e quando será o fim de todas as coisas. Sabe qual é a importância real? É o meu preparo, o nosso preparo. Não importa se ele virá agora em abril. Aliás, vou te dizer um segredo, se você morrer para amanhã ou depois, ninguém sabe, ninguém pode garantir o minuto seguinte se está vivo. Para ele, para você, ele já vai chegar. Então veja, olhe mais para a sua morte do que propriamente para os sinais da vinda de Jesus. A questão fundamental é, como está o meu preparo? O meu preparo está na graça. Eu não falo isso porque há nada que você deve cumprir externamente, mas o amor, o Ruach Kadosh do Messias habita no teu interior, você vive pela fé, você teve a oportunidade de se batizar, de realizar a tua iniciação, confessando Yeshua como teu mestre, como teu Senhor,
como está a tua vida física, mental, emocional, essencial, como é que estão todas as coisas dentro e fora de você. Esta é a preocupação. Não se o anticristo já está às portas propriamente, se vai haver o arrebatamento agora ou não. Então, essa é a primeira palavra de abertura. Sim, nós vamos ver sinais acerca do fim, Jesus os ensina, mas mais importante do que o sinal é como você está internamente. Cristianismo, religiões deixando o palco principal da humanidade. Você vai notar, no decorrer deste estudo, teremos vários encontros, que uma das coisas que vai acontecer na humanidade é uma grande decepção. Inclusive, essas épocas em que muito se anuncia que o fim está próximo, que Jesus está chegando e etc., vai acabar criando um grande esgotamento. Muitos outros fatos, você vai ver nesse estudo, irão acontecer, que aparentemente parece que é o fim. E você vai ver que ainda são sinais muito iniciais. E muita gente vai começar a anunciar isso, e também por muitos escândalos, seja de ordem financeira, seja de ordem de poder, manipulação, a religiosidade, não só a cristã, mas a religiosidade no mundo inteiro, vai trazer um desgaste. Então, o que nós vemos como um sinal que você vai observar nesses estudos? O cristianismo, de um modo específico, e as religiões, de um modo geral, deixarão o palco principal da humanidade. Hoje elas estão no palco principal da humanidade, o islamismo, o cristianismo. Você vai ver que isto irá entrar em um resfriamento, mesmo o islamismo, mesmo o budismo, shintoísmo, muitas religiões presentes hoje, devido a todos os fatos que acontecerão e ao desenvolvimento do futuro, entrarão em declínio. E eu vou mostrar isso nesse estudo, não perca, porque você vai ver muitas coisas interessantes aqui. E aproveitando esse palco, eu queria ver com você Mateus 24, 11 e 12, já antecipando para dar essa abertura inicial. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então vejam, qual é o principal papel do engano? O enfraquecimento, a decepção. Então muita gente hoje em dia não vai mais à igreja, né, por causa de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, de um líder espiritual e etc., que deu um mau testemunho, que roubou, que se meteu em confusão e etc. Isto irá acontecer cada vez mais. Porque a religiosidade, ela é um fenômeno externo. Inclusive a religião cristã. Falo aqui de todas as religiões. A espiritualidade é um fator interno, de ética, de vivência interior, não é externo. Então, haverá engano e com isso decepção. E aí, por consequência, por se multiplicar a iniquidade. Interessante que a iniquidade, eu trago aqui a origem latina da palavra, iniquus, né? Além de injusto e de imparcial, né, esse prefixo in no latim quer dizer não, e a ecus quer dizer igual, aquilo que não é igual, ou seja, a iniquidade é algo dessemelhante, né? Não tem aquilo que é semelhante, que é parecido. Então, a iniquidade ela é dessemelhante. O que é iniquidade? O que é semelhante? Semelhante ao propósito da divindade. Olha, eu já utilizando a chave aqui que nós vamos usar para tudo. A divindade quer que você seja gerado à imagem e semelhança dela. Isto é dignidade humana. O que é a dignidade humana tão procurada? Dignidade humana é que o homem é um potencial filho da divindade. Só que a humanidade, com a sua decepção cada vez maior, com o seu egocentrismo, hedonismo, com a busca do prazer, com toda a sociedade vivendo pelo consumo, cada vez mais distante um ser humano do outro, nós vamos ver a iniquidade crescer, ou seja, a dessemelhança aumentar do propósito da divindade. Ela quer a semelhança dela na humanidade, e a humanidade vai se tornar cada vez mais dessemelhante da divindade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Evidentemente, quando a dessemelhança aumenta, o amor diminui. Porque o amor, o que é? O amor é a qualidade crística. O amor é o Ruach Kadosh. O amor é a qualidade de Yeshua HaMashiach dentro do homem, espalhado em toda a humanidade. A humanidade já tem um potencial crístico, mesmo que não conheça Jesus. O lado espiritual que clama por Deus
em qualquer lugar do solo humano, chama-se qualidade crística. É que em Jesus essa qualidade crística alcançou o máximo potencial, por isso ele é chamado o Cristo. Mas nós temos esta qualidade do Cristo dentro de nós. E aqueles que aceitam, que se entregam a Jesus, recebem em abundância esse Ruach Kadosh, o Espírito Santo que já está no solo humano, mas que precisa do Messias para alcançar o seu potencial máximo. Então, nós vamos ter um esfriamento do amor. E aqui nós vemos a continuidade do texto. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ora, essa questão de achar que Jesus já está às portas, já na época de Paulo acontecia isso, e nesses 2000 anos, a cada virada de milênio, a cada acontecimento, é um alarde gigantesco da igreja, dizendo que Jesus vai chegar. Isso lembra aquela parábola do lobo, né? Não sei se você lembra daquela história do lobo, que o menino guardava as ovelhas perto da sua aldeia, e para brincar com os aldeões ele gritava, é o lobo, é o lobo, é o lobo, né? E os aldeões iam lá para proteger o menino e o menino dava risada porque não tinha acontecido nada. Aí um dia apareceu o lobo de fato, e o menino ficou gritando, é o lobo, é o lobo, é o lobo, mas ninguém mais deu atenção, porque se cansaram. Então isso vai acontecer, né? Essa visão de que Jesus vai vir aqui na terra, que ele está próximo, vocês vão perceber no estudo que nós vamos fazer. Segura firme aí, acompanha os textos, pensa com a tua cabeça, olha o que está escrito e você vai se espantar, você vai ver de uma maneira bem interessante. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. O que é a apostasia? Aquilo que eu acabei de dizer, aquilo que vai contra a semelhança de Deus. Apostatar é deixar o fundamento, é deixar aquilo que está proposto. O que a divindade propôs? Gerar a mim e a você a sua imagem e semelhança. O que a humanidade está buscando e fazendo? Sei lá, qualquer outra coisa. Isso eu tenho certeza que o grosso da humanidade não tem o menor interesse. Isto é apostasia. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, ele será o produto genético de uma humanidade desinteressada na semelhança de Deus. Continuamos no texto para você ver como ele se desenvolve. E aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então veja, o anticristo vai encontrar um clima favorável para se levantar a nível mundial e propor que a religião antiquada, antepassada, primitiva e atrasada impede o homem de evoluir no planeta Terra. A humanidade só não cresce, só não evolui, só não alcança uma era de ouro, só não alcança todo o conforto e sucesso que ela pode por causa das tradições antigas, patriarcais, ortodoxas, religiosas, que seguram a humanidade. Então ele vai dizer, escuta, o maior produto do universo é o ser humano e nós somos Deus. Se há um Deus nesse universo, somos nós, um universo consciente. E nós não precisamos de mais nada e de mais ninguém. Então, ele vai encontrar um clima de enfraquecimento espiritual na humanidade. E a humanidade vai segui-lo decepcionada com todos os sistemas religiosos que ela até então propôs. Esse é o clima que vai acontecer, por isso que eu estou iniciando o Apocalipse com esse texto. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse é o ponto central. Aí tem uma coisa muito interessante. A palavra anticristo, ela não significa só contra o Cristo. A palavra anti em grego, ela também quer dizer o que se coloca no lugar de. É interessante você raciocinar comigo assim, ora, você não acabou de dizer que em Gênesis 1, 26, o maior propósito do Criador é gerar um ser à sua imagem e semelhança, ou seja, formar um Deus? O anticristo não quer o mesmo ser um Deus? Sim. Só que ele
tem um detalhe que o diferencia do propósito de Deus. Ele não quer ajuda, não quer depender de nada e de ninguém. Ele realiza pelo seu próprio ego. Eu não preciso de nenhum Deus, eu não preciso de nenhum Salvador e de nenhum Messias, eu não preciso de nada e nem de ninguém. Eu me torno Deus por mim mesmo. É exatamente o arquétipo contido lá no Gênesis, na Babilônia, na Torre de Babel, quando o homem para querer alcançar os céus e ganhar um nome eterno. Este é o arquétipo do anticristo. E é isso que ele vai propor lá no final. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Então você vai perceber que o texto continua dizendo assim, e aí vai ficar mais claro o entendimento. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Vocês sabem o que é este um que detém o surgimento do anticristo? Vou te revelar algo profundo das Escrituras, que um dia nós estudaremos. Fique ligado no nosso canal, todos esses temas nós vamos trabalhar aqui. Há uma proporção na corda de Jacó, na herança de Jacó. Isso está lá em Deuteronômio, dizendo que há uma proporção da qualidade crística e anticrística na humanidade. E você note, por exemplo, que nas profecias bíblicas há 3 personagens que são contemporâneos, o anticristo e as 2 testemunhas. Você diz, ora, como é que é a garantia que eles vão nascer no mesmo tempo? Porque para gerar o anticristo, a humanidade vai alcançar uma massa crítica de anticristicidade. Vai ter uma quantidade humana de elementos que não tem mais interesse na vida espiritual e que vai produzir esta qualidade. E quando isso acontece, o amor do outro lado se reforça e gera as 2 testemunhas. Hoje ainda há muita mistura, né? As pessoas, mesmo espirituais, algumas pessoas que têm Jesus, que compreendem profundamente, às vezes, a espiritualidade, não compreendem um aspecto, né? Às vezes elas se casam com pessoas que não têm o menor sentido espiritual com a sua vida. À medida que as pessoas amadureçam, elas procurarão fazer casamentos onde haja essa intensa harmonia espiritual. Isso, de um lado, concentra a parte crística da humanidade, concentra a parte anticrística. Isso acontecerá naturalmente, pelos interesses, pela busca das afinidades. Então, o que detém o anticristo? O amor, que ainda está muito espalhado na humanidade, será diminuído com todo o desencantamento, a desilusão que ocorrerá com a espiritualidade humana. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Você diz, olha, o anticristo não lê a Bíblia, ele não sabe que está profetizada o seu final? Mas tem algo interessante. Quem assistiu o filme O Advogado do Diabo, um filme muito interessante, com o Al Pacino e o Keanu Reeves, que é aquele que fez Matrix, né? Eles têm um diálogo fantástico no final, onde o Rivers fala que ele sabe que vai perder, que a Bíblia diz que o diabo, né, Satanás, sabe que vai perder. E ele diz, ora, mas isso é na Bíblia de Deus, eu tenho a minha Bíblia, na minha Bíblia eu ganho, na minha Bíblia eu venço. Então, meu amigo e minha amiga, meu colega, meu companheiro, precisamos ver em que Bíblia que nós estamos, se nessa que o Al Pacino cita no livro, ou nos escritos sagrados de Gênesis a Apocalipse. Então, evidentemente, é certa a vitória do Senhor Jesus e a nossa realização como filhos de Deus. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então aqui são qualidades que esse homem vai ter, nós vamos entrar em algumas características do anticristo. Você vai ver que ele vai ter um poder de manipulação social, político, econômico, militar, de muita e impressionante capacidade. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor. Lembra-se que o amor é a qualidade
do Messias para nós sermos gerados à imagem e semelhança de Deus, e da verdade. O que é verdade? Olha, essa palavra verdade, se nós fôssemos compreendê-la no sentido hebraico, ela só poderia ser usada para algo que não se desfaz nem com o final do universo e do tempo. Porque algo que dura 15 bilhões de anos, mas depois acaba, não poderia receber o nome de verdade. Verdade é o que transcendem, é aquilo que transcende o tempo e o espaço. Então ele fala que não receberam o amor da verdade para serem salvos. Nós traduziríamos agora contemporaneamente, para serem transcendidos do tempo e do espaço e viverem ilimitadamente. Então, esta é o texto que mostra o que é o conceito real do que é verdadeiro. Verdade é só aquilo que transcende o tempo e o espaço. Quando Pilatos perguntou para Jesus, ora, o que é a verdade? Jesus ficou em silêncio, porque Pilatos teve um privilégio na vida, estar diante da verdade, mas não teve o segundo privilégio que nós recebemos pela graça, compreender a verdade, ver a verdade. Se você está vendo em Jesus a verdade, você é um grande privilegiado. Continuando, nós vamos entrar então no nosso estudo, de fato. Jesus inicia o seu ensino em Mateus 24 e também no texto de Lucas e Marcos. Nós vamos fazer uma síntese do que há de melhor nesses três textos, Marcos, Lucas e Mateus. Mateus 24 diz assim, ora Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse. E aqui eu queria chamar a tua atenção para uma coisa. Jesus frequentava o templo desde menino. Todos os apóstolos também frequentavam. Eles já tinham ido no templo várias vezes. Você não acha estranho, interessante, no mínimo, o fato de eles chamarem Jesus e querer ficar mostrando para ele, como se nunca tivessem visto? Aconteceu algo. Se você pegar o discurso que há antes desse texto em Mateus, você vai ver que Jesus deu uma palavra muito forte, fez uma verdadeira pregação, uma verdadeira anunciação do seu ensino, que alterou a condição espiritual deles. Porque Jesus, quando anunciava a sua palavra, ele emanava, ele lançava o seu Ruach Kadosh, o seu Espírito Santo, que mudava o coração das pessoas. Por isso que diziam que ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus que falavam apenas intelectualmente. Então, Jesus tinha feito essa irradiação que alterou completamente os apóstolos, e quando eles olharam para o templo, eles viram coisas que eles nunca tinham visto. Eles viram o templo espiritualmente. Então, é muito interessante nós notarmos o contexto que está em Mateus para entendermos esse texto. E Jesus também fez isso propositadamente, porque ele estava preparando o ser deles para poder entrar na dimensão do Apocalipse que ele iria revelar para eles, porque depois desse momento ele entra no sermão profético, no seu discurso profético sobre os elementos que estão no final. Jesus disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eu queria agora trabalhar com você 3 símbolos básicos que o templo tem nas escrituras dos textos pré-messiânicos, messiânicos e pós-messiânicos, os textos de Gênesis e Apocalipse. Um dos símbolos é que o templo de Salomão, o templo construído em Jerusalém, simbolizava o corpo humano. Simboliza o corpo humano antes, porque o templo que nós somos agora, mesmo ainda em tempo e espaço, já recebe da qualidade de Yahvé Elohim Adonai e o espírito de Yeshua HaMashiach, depois da transcendência, nós já recebemos a qualidade do espírito de Jesus, mesmo estando no templo. Então o templo representa o nosso corpo. Paulo mesmo numa carta diz, se você destruir o templo de Deus que é você, Deus irá destruir você. Porque sem o templo, você não tem vida. Então, o corpo humano representa o corpo antes da transcendência, você já é templo de Deus. Eu não sei como é que você trata o teu corpo.
como você trata a tua mente, as tuas emoções, o teu espírito, a tua saúde, a tua sexualidade. Mas saiba que este corpo que você tem, e hoje em dia há um movimento muito grande, né, principalmente do feminismo, que bate no peito e diz: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Né? Ora, o corpo é teu, quem te deu o corpo? Você produziu? Tem alguma mulher aí que você conhece que produziu o seu próprio corpo? Então, o corpo te foi, de fato, você hoje é dona dele, tá certo. E pode fazer o que quiser, tá certo, você tem um arbítrio. Agora, cuidado lá, porque este corpo foi dado, mas será cobrado. Né? A semeadura é livre, a colheita é compulsória. Plantou abacaxi, não vai colher morango. Né? Então, aqui o corpo é símbolo do templo. Outro símbolo que o templo representa. O templo representa a criação. Inclusive aqueles 3 espaços que o templo tinha, né? Que é o espaço do Pátio dos Gentios, que todos tinham acesso, depois o lugar santo, que só os sacerdotes operavam, e o Santo dos Santos, que só entrava-se uma vez por ano o sumo sacerdote. Tudo isso são símbolos da criação e da transcendência que a criação propõe ao ser humano. Nosso objetivo é chegar ao lugar santíssimo. Jesus abriu a condição de nós irmos até lá. Só o sumo sacerdote hebreu, uma vez por ano, podia entrar lá. Hoje eu, você, todos que recebem Yeshua HaMashiach têm acesso ao lugar santíssimo. Então, o templo representa a criação. E, evidentemente, nós vamos falar aqui, a cristandade ainda não entende muito isso, esperamos que ainda vá compreender. O universo não é permanente, o universo não é eterno, a Terra não é eterna e nem será renovada ou purificada. Ela será descreada. Nós vamos pegar vários textos que mostram com clareza que a Terra terá um fim, o universo terá um fim, porque o tempo não pode transcender para o eterno. Então, não é nesta dimensão que nós vamos viver o eterno e o sagrado. Ou seja, há uma transcendência que irá transformar, que nós iremos ir em demanda a ela com o nosso corpo, que será gerado por Deus. Então, a criação em tempo e espaço será descreada. O templo também representa essa criação. Quando Jesus diz que ele seria destruído, ele está falando da descriação que nós vamos ver no seu sermão profético. E o conjunto de seres humanos formados à imagem e semelhança de Deus. O templo representa o coletivo dos filhos de Deus realizados à sua imagem e semelhança. É um símbolo maravilhoso este do templo. E olha, em Mateus 24, há um momento muito especial, porque depois que Jesus sai do templo, que eles fazem essa pergunta e ele fala isso, eles ficam bombardeados com aquela qualidade do Espírito de Jesus, e ali quando eles estão na intimidade, apenas com os apóstolos, os discípulos mais chegados, no templo, no Monte das Oliveiras, num ambiente favorável, ao anoitecer, eles estão ali naquele momento de meditarem juntos, orarem juntos. Neste momento de intimidade, está escrito: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Olha, essa passagem é linda e maravilhosa e eu queria te estimular profundamente aqui. Como está o seu particular com Jesus? Você é uma pessoa que tem durante o dia, tem na tua semana, um lugar na tua casa separado, um canto separado e preparado para que você possa ter um momento particular com Jesus, para que você possa conversar com Ele, perguntar as coisas para Ele, reclinar no peito do Mestre, receber a consolação, o trabalho dele no teu interior, ouvir dele e falar com ele. Se você não tem este momento, eu estimulo profundamente você, a partir de hoje, a partir de agora, separar um canto no teu quarto, em qualquer lugar da tua casa, um cantinho na tua cama, para você sentar ali e ter este momento particular. Porque é neste momento particular de meditação, de oração, de meditação, que é a palavra que nós temos usado, um espaço para meditar e orar.
é que você vai receber as grandes revelações para a tua vida, soluções de problemas, onde você vai poder crescer e se desenvolver e amadurecer como pessoa. Então busque este momento particular com o Mestre, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda, sinal haverá da tua vinda, a parousia, né? A segunda vinda do Senhor Jesus, que é um ponto fundamental das Escrituras. E também do fim do mundo. Olha aqui, nós já temos o anúncio aqui nas Escrituras. O mundo terá um fim? Sim, terá um fim. Ele será reformado? Não. Mas a Escritura diz: eis que faço novas todas as coisas. Novas, não renovadas. Nós teremos uma nova criação na segunda etapa e daí para frente infinitamente. Não mais a repetição do tempo e do espaço, que será descriado. Observe bem nas Escrituras. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Você percebe que a tônica principal do Senhor Jesus, o ponto que ele mais exalta é o engano? É justamente o engano que vai fazer com que a espiritualidade humana enfraqueça-se dia a dia após dia. Muitos desanimarão, ficarão desanimados, porque estavam esperando que isso ia acontecer, que aquilo ia acontecer. E inclusive tem um texto bíblico que diz: muitos falam da vinda dele e até agora nada aconteceu. É exatamente esse o clima que vai surgir. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Respondeu-lhes ele, isso em Lucas 21 tem uma diferença que eu quero ressaltar para você. Não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, o tempo é chegado, não vades após ele. Olha, por que Jesus insiste tanto no engano e que muitos declararão: é chegado, é chegado, é chegado o tempo? Você percebe que ele enfatiza para nós tomarmos cuidado com essas duas coisas. Bom, nós temos aqui o final do nosso primeiro encontro. Este é o nosso primeiro episódio. Queria pedir para que você não perdesse de forma alguma a sequência do nosso grupo, né? Que você também procurasse se inscrever. Procure aqui na descrição do YouTube, tem o nosso canal do Telegram, tem o canal do YouTube, se inscreva para receber os próximos vídeos. Outra coisa, compartilhe com algum amigo. Você tem alguém que você sente que tem uma espiritualidade latente, às vezes está fora das igrejas, às vezes está decepcionado, ou então ainda não encontrou algo espiritual, mande o nosso link. Fala: olha, tem uma linguagem diferente, uma compreensão diferente, procurando olhar bem com os olhos de Jesus, como ele via a espiritualidade humana. Então isso pode ser interessante para que você leve alguém aos pés do Mestre. Esse é um lugar maravilhoso. Que você tenha uma jornada excelente, que haja uma excelente consciência em você, que o Espírito de Yeshua HaMashiach, o Ruach Kadosh, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, possa iluminar a tua mente, a tua vida, clareando para você o sentido, o propósito, a missão, a direção da vida humana diante do cosmos. E que Yahvé Elohim Adonai, que nós usamos a palavra grega Abba, que significa papai querido, ou seja, esse ser infinito, todo-poderoso, que se inclina buscando os seus filhos, que nos busca para nos amar e para revelar o seu profundo e maravilhoso propósito. Que isso possa ungir a sua mente, a sua consciência e transformar a sua vida. Eu agradeço a você, que isso tudo possa falar ao seu coração. Até mais.